Entrando no ar com mais um resumo do dia, número 980, nesta quarta, 27 de abril de 2022. Destaque do nosso programa de hoje, Lula confirma presença no ato de 1º de maio. É hora de sair às ruas por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores e pelas reivindicações. Prepare sua camisa vermelha, prepare sua faixa, sua bandeira. Domingo, venha se juntar ao Bloco Vermelho para gritar Lula presidente, Brasil urgente, Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. E vamos discutir aqui a importância dessa mobilização no dia em que, no mesmo dia em que Bolsonaro está chamando aí a sua tropa, a matilha, para sair às ruas e tentar roubar a cena, mais uma vez, do 1º de maio. Nós vamos falar disso daqui. Tem boletim direto da Rússia, com novas informações importantes. Nós vamos ver a bandeira da República Popular do Donetsk tremulando no ponto mais alto lá de Mariupol. Né? Tem muita coisa interessante. Nós vamos mostrar aqui também, no enterro do jovem Jonatas, o posicionamento da família, né, diante desse crime, né, da polícia militar, que mata todo dia, que mata toda hora a população negra, a população trabalhadora do Brasil. Bom, e tem muito mais aqui, notícias da situação política, dos abutres. Para comentar estas e outras notícias, está comigo no programa o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros que estão assistindo aqui a Causa Operária TV, resumo do dia. E vamos aí para a discussão dessas notícias importantes, né, empolgantes, principalmente em relação ao 1º de maio. Ok, eu queria começar, né, diante de um tema tão importante, temas importantes como nós temos no programa de hoje, pedir a ajuda de você que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Convide todo mundo para assistir o resumo do dia. Né? Mande aí o link, esparrame o link aí nas redes sociais, convide o pessoal, avisa lá, já começou o resumo do dia, o Jornal da Noite da Causa Operária TV, né? Chame todo mundo para assistir, para participar conosco, para saber as novidades direto da Rússia, com o boletim com o companheiro Eduardo Vasco. Então, espalhe por aí, coloque no WhatsApp, nos grupos do Facebook, no Telegram, no Twitter, mande para tudo que é lugar, chamando o pessoal para assistir, né? Para fazer que nem o pessoal que já está por aqui, que eu vou mandar aqui os nossos primeiros boa noites aí para Eliana Monteiro, né? Para o Marcel Santos, o Serguei, o Revolução Popular no Brasil, a Solange Pereira, que já chegou por aqui mandando a sua figurinha assustada, né? Mas contribuindo aqui conosco, muito obrigado. Revolução Popular no Brasil também contribuindo, mandando aí as suas luvinhas, né? Entrando na briga aqui para defender essa imprensa operária, combativa, independente. O Ronaldo Ferreira, chegando por aqui, e perguntando por que do Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Isso é um desejo ou uma afirmação baseada em evidências? Então fique por aí que nós vamos falar, né, por que, né, dessa reivindicação fundamental, né, por que dessa palavra de ordem, né, que é o eixo da política do Partido da Causa Operária, do Bloco Vermelho, para esse período muito importante que nós temos pela frente. Então acompanhe aí, participe conosco, faça como o Ronaldo, mande aí a sua pergunta, a sua opinião, e se você mandar aí com superchat, a gente fica ainda mais satisfeito, porque aqui a gente não nega, a gente precisa da sua contribuição, né, para levar adiante esse canal combativo, independente, revolucionário, sustentar essa atividade que é pioneira e que tem mais de 106 mil inscritos. Né? Cada dia mais, se você ainda não tocou o sininho e se inscreveu, né, se inscreva já, aqui logo abaixo da telinha, e além de se inscrever, você pode tornar-se membro do nosso canal, né, como o pessoal que está de verde aí, com o nomezinho pintado em verde aqui no chat, e contribuir regularmente com o valor que você escolher para a Causa Operária TV. Né? E essa contribuição é muito, 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 muito importante. Bom, vamos para a nossa pauta, que ela está recheada, e nós vamos começar com um tema da maior importância. Né? Eu queria chamar a atenção aí
dos companheiros de Volta Redonda que nos assistem, dos companheiros operários, metalúrgicos de todo o país, dos trabalhadores de uma maneira geral, porque nós vimos acompanhando aí nas últimas semanas, né, essa questão da maior importância, que é a mobilização iniciada lá no finalzinho de março, né, que começou com a greve dos trabalhadores da CSN Mineração lá em Contagem, né, em Minas Gerais, e que vem se arrastando, né, vem se estendendo por todas essas últimas semanas. A gente destacou aqui que os operários derrotaram, né, rejeitaram a primeira proposta apresentada pela empresa lá no dia 8 de abril, né, numa assembleia em que votaram mais de 6 mil trabalhadores, e 6.040 votaram contra e 6.039 votaram a favor. Bom, aí hoje aconteceu aí uma nova votação, né, lá em Volta Redonda, né? Mais uma vez participaram aí quase, nós vamos daqui a pouquinho oferecer os resultados para você, vamos mostrar imagem, um vídeo direto enviado para a gente de Volta Redonda, mas participaram aí mais de 6 mil trabalhadores, um número ainda maior participou da votação, apesar, né, que nós vamos destacar aqui, que a mobilização entrou num impasse, né, pelas manobras da empresa, né, o clã, né, os barões Steinbrück, né, o pessoal que ganhou a CSN de presente na privatização, comprou a CSN a preço de banana, que está lucrando os tubos, né, 13,6 bilhões só no ano passado, né? É a máfia da família Steinbrück e outros consorciados, aí, sócios menores, né, que ainda tem a cara de pau de chamar os operários, os funcionários da CSN de colaboradores. Olha que coisa bonita, né? Por isso que nós somos contra a política identitária das aparências, porque o patrão chama o funcionário de colaborador, mas no fundo, trata o funcionário pior do que um escravo. Tem 2 anos que não tem reajuste salarial, né? O cartão alimentação dos trabalhadores da CSN, né? R$400. 450 é o que a empresa está oferecendo agora. Não dá nem para fazer a compra da padaria, né? Quem tem família tem que comprar pão, leite, todo dia, né? Porque a garotada come todo dia. O pessoal tem um mau hábito de pelo menos querer comer todo dia, né? R$400 não dá nem para pagar a conta da padaria, né? Se o cara comprar fiado ao longo do mês. Bom, é a vergonha, né? Hoje os metalúrgicos da CSN têm um dos piores salários do país, né? Milhares deles foram demitidos. Antes da privatização, os operários, com a sua luta, conquistaram um turno de 6 horas de trabalho, né? Numa mobilização gigantesca, feita numa greve muito importante em 1988, né? Isso foi tirado, né, com conluio com a colaboração do sindicato. Bom, e hoje o impasse vem da política traidora do sindicato. A CSN demitiu aí mais de 200 trabalhadores agora, nesse processo de mobilização, e o sindicato sabe o que fez? Nada. Não está nem reivindicando, não colocou nem como uma questão para a negociação a readmissão dos demitidos, né, que é uma exigência dos trabalhadores que foi aprovado em assembleia. Bom, e além disso, né, eu queria destacar aqui o papel vergonhoso que cumpre aí a Conlutas. A Conlutas não tem nenhuma grande presença, não tem nada na CSN, mas eles foram lá para apoiar, né, a política do atraso, né, de setores bolsonaristas, de setores que são contra a presença de partidos políticos da esquerda nas manifestações, né, de gente que foi candidato, que apoiou candidato aí ligado ao Bolsonaro nas eleições, e de gente que tem ojeriza de partido da esquerda e que defendeu, veja qual foi o conselho, né? Conselho que, se fosse bom, a Conlutas dava, vendia, não dava. O conselho foi para que os trabalhadores não entrassem em greve, porque se entrasse em greve, né, sem o apoio do sindicato, podia ter demissão. Aí o que aconteceu? 200 demissões, Conlutas. 200! Era para ter entrado em greve, porque era o que os operários queriam, e é o que eles querem, tem que ir para o pau. Sem ir para o pau com o patrão, sem parar tudo, não vai ter aumento. Bom, mas vamos ver o vídeo
para ver o que aconteceu hoje na Assembleia, quando o sindicato colocou em votação a proposta da empresa, que é o seguinte: 11% de reajuste, depois de 2 anos sem reajuste, né? Esse ticket de alimentação de merreca, cartão alimentação de R$250, proposta miserável da empresa, inclusive para quem ganha mais de 3 mil, a proposta era só 9%, né? E para quem ganha mais de 5 mil, 8%. Uma proposta, uma esmola, né, para uma empresa que a família do Steinbrück, os associados, estão nadando em dinheiro, nadando mesmo. É dinheiro que não tem... no ano passado, vou dar só mais uma informe antes, tem uma disputa, né, da família, dos herdeiros, da família do Steinbrück, da família dos antigos donos da Vicunha, que eram 2 irmãos. Os filhos, os primos, brigaram, estavam disputando na justiça. Quem ficava com uma parte da herança aí que eles estavam disputando. Sabe qual era o valor estimado daquilo que estava, do patrimônio líquido que estava em disputa? 10 bilhões. Esse pessoal, assim, é dinheiro, né? Eles estão se esfaqueando aí por dinheiro. Agora, só no ano passado, eles faturaram 13,6 bilhões na CSN. Em 2 anos, quando eles não deram aumento nenhum para os operários, nos 2 anos juntos, eles lucraram 18 bilhões, né? Enquanto o operário da CSN está passando até fome, a família, né, pela situação difícil. Bom, vamos ver o vídeo com o resultado aí, enviado lá pelos companheiros de Volta Redonda. Manda ver. Vou iniciar. Bom, pessoal, como prometido, trazemos aqui o resultado da apuração do Acordo Coletivo 2022 a 2023 da CSN e seus empregados, né? A proposta foi recusada. Teve um total de votos, 6.866 votos, distribuídos em não. Os operários disseram não ao acordo que a CSN apresentou. 6.569 não. O sim, 290. O branco, 1 voto. E nulos, 6 votos. Dando, então, o percentual total de 6.866 votos que participaram deste grande massacre, né, de Benjamin com a sua proposta. Em tempo, estou aqui também para convocar que nesta mesma praça, nesta mesma arena de luta da classe trabalhadora, a gente faça aqui o ato 1º de maio, né? Já está chamando todas as organizações, todos os movimentos, os operários em geral, para fazer aqui o ato 1º de maio como baluarte da luta da classe trabalhadora. Não deixar nenhum espaço para a direita. E sim, é a nossa vez e a nossa chance de mostrar toda a unidade, toda a força, todo o vigor da classe operária. Então, parabéns aí a todos os operários da CSN que estão resgatando a sua memória, a sua história e com a vitória extraordinária sobre Benjamin. Boa noite a todos. É isso aí. Bom, vocês viram aí o resultado apresentado pelo companheiro Luiz Eugênio, da luta metalúrgica. Aqui no nosso chat, o Henrique já fez aqui, apresentou uma conta, eu vou acreditar nele, vou nem conferir, né? Dizendo que o resultado foi tipo 95% rejeitando a proposta. Quer dizer, é a base, né, uma demonstração muito clara de que os operários não querem a proposta e os operários sabem o que é preciso fazer, né, para mudar a proposta da empresa. Tem que ir para o pau, tem que parar, tem que fazer greve, tem que deixar de lado essa orientação absurda dos pelegos da Conluta e dos pelegos do sindicato, né? A data base da categoria é 1º de maio, né? É bom lembrar que a partir de segunda-feira os trabalhadores estão sem acordo coletivo, né? Tem que ir para o enfrentamento, tem que parar tudo, tem que organizar comando de base, né? Tem que exigir que seja a comissão eleita pelos trabalhadores que negociem, que todos os trabalhadores demitidos sejam readmitidos, acabar com a ditadura
do carrasco do Steinbrück, né? Ele que é amiguinho do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, antes de ser candidato em 2018, era presidente de uma das empresas do Steinbrück, né? Chegou a se cogitar que o Steinbrück ia ser vice do Ciro. Ó, unha e carne, né? Inimigos dos trabalhadores. Ele foi vice-presidente da Fiesp também. É o bilionário, né? Ganhou a fortuna de presente dos pais aí, né? E está aí esfolando os trabalhadores, né? Que não tem a mão lisa, né? Que não tem a vida fácil, que tem aí os barões Steinbrücks, né? E tantos outros capitalistas, sanguessuga dos trabalhadores. Todo o apoio à luta dos companheiros da CSN e vamos para cima. Bom, vamos destacar, vamos mudar o tema. Nós vamos falar aqui daqui a pouquinho do 1º de maio, do Lula, mas antes, né, tem uma declaração do Lula que eu vou pedir aí para o Caio destacar, e aí o Caio já explica, né? Ao falar desse problema, ele vai responder aqui nosso amigo internauta Ronaldo, que perguntou por que do governo, o que disse o Lula e por que a gente defende esse tal governo dos trabalhadores. Caio, com você. Exatamente. Bom, o Lula concedeu uma entrevista, né, para os blogs de esquerda, né, uma longa entrevista, na onde ele, respondendo uma série de perguntas dos entrevistadores, ele expressou lá várias colocações, né, importantes, uma delas chamando que não se pode governar sem ouvir o povo brasileiro, né, nas palavras dele mesmo. Ele citou aí a participação que um governo dele teria que investir, principalmente na participação popular junto ao governo. Não basta chegar à presidência, né, mas teria que governar com o povo. Uma colocação importante do Lula a esse respeito, né, além de outras colocações que ele falou, importantes, né, em relação, por exemplo, à desigualdade social, ao problema da fome, né? Ele falou que é preciso recuperar o país, né? O problema do desemprego também, que a gente, inclusive, falou agora, né? A questão da CNS, das greves, da inflação. Ele tocou em todos esses pontos, do problema do teto de gastos, que ele falou que é preciso superar essa, né? Não é possível permitir esse teto de gastos, essa política tão nefasta, né, no país, entre outras coisas. Então, o Lula colocou todo um programa, né, desse tipo nacionalista dele, importante, e chamou aí a participação popular para governar, né, uma coisa também de extrema importância. Bom, a colocação que o companheiro Antônio Carlos fez, né, por um governo dos trabalhadores, é o nosso chamado, né, a luta por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores, porque, evidentemente, a campanha Lula presidente, ele não é uma campanha normal, né? Nós não estamos numa situação normal, que você vai para a eleição normalmente, não. É uma luta que se desenvolve e essa luta tomou agora, nesse momento, a forma, né, da eleição, pela campanha do Lula. É uma luta entre os trabalhadores de um lado e a burguesia de outro, golpista, né? Então é evidente que a campanha pelo Lula abre caminho para um governo dos trabalhadores, né? Um governo em que a população vai ter a participação no governo. Então, é disso que se trata, né? Creio que é nesse sentido que a campanha tem que se desenvolver. É uma campanha de ter que esclarecer, né? Que é assim que a luta se dá nesse momento. É como, por exemplo, a luta antifascista na Alemanha, né? Onde o Trotsky, por exemplo, né? O revolucionário russo, propôs a união de toda a esquerda, né? Toda a esquerda, na luta contra o fascismo. Nós estamos aqui na união de toda a esquerda, embora tenha os esquerdistas aí que não queiram se unir com a esquerda, mas eles aceitam se unir com a direita, mas nós estamos chamando a união de toda a esquerda na luta contra a burguesia, que passa agora, nesse momento, pela campanha popular, uma campanha de rua, né, um movimento, né, uma mobilização popular por Lula presidente. Ok, de acordo aí, gênero, número e grau com o companheiro Caio, né, e daqui a pouquinho nós vamos falar da importância, né, de sair às ruas com essas reivindicações. Quer dizer, não são propostas simplesmente para a gente debater na internet, né, não são propostas simplesmente para a gente fazer aí lives, né,
é uma proposta de luta, de mobilização concreta para os trabalhadores. O companheiro Henrique comentou aqui no chat, dizendo que as mobilizações ainda estão num nível baixo, né, de baixa intensidade. É verdade, né? E, nesse sentido, a candidatura do Lula é uma arma poderosa, né, muito poderosa. Nós vamos ver que o ato do 1º de maio, com o Lula é uma coisa, sem o Lula é outra coisa, né? Todos esses atos que nós tivemos aí nos últimos meses, esses arremedos de ato, né, a tentativa de desmobilização, e agora, né, a presença do Lula muda, apesar dos esforços de muitos setores, né, de fazer um ato água com açúcar, chegaram a convidar o Ciro Gomes, né? E o Ciro Gomes disse que não queria ir. Aí ele não vai porque, primeiro, que ele só vai em ato de pelego, de patrão, né? E quando é ato de pelego, quando eram os atos da Força Sindical lá no Campo de Marte, ele, o AS, todo mundo foi, né? Era aqueles atos da direita comandado pelo Paulinho da Força. Agora, num ato onde vai estar a militância do PT, da CUT, né, do PCO, dos comitês de luta, aí o Ciro Gomes quer distância, né, porque ele sabe que o que está guardado para ele, né, como um canalha, como um inimigo da luta dos trabalhadores que ele é, um abutre, né, que está aí tentando agora se oferecer para ser o candidato da terceira via. Bom, por falar em abutre, em inimigo, né, em gente que flerta, né, que finge ser aliado da esquerda e que até gente da esquerda defende, vamos falar agora de um verdadeiro rato de esgoto, né, um fascista, né, um inimigo das reivindicações dos trabalhadores, né? Nós estamos falando do Kim Kataguiri, né, do MBL, foi eleito deputado pelo DEM, agora nem sei, ele estava no Podemos, nem sei qual é o partido que ele está ultimamente, mas ele foi indicado, foi eleito para presidir, olha só, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Ele que agora está no União Brasil, esse partido que juntou o DEM com o PSL, né? E o Kim Kataguiri era uma das lideranças da campanha. Tem imagens aí, né? Com a nossa produção, da campanha do Escola Sem Partido, né? Queria mostrar, antes dessas aí, né? Tem imagem dele na campanha Escola, aí, ó, MBL, ele, né? O Fernando Holliday, né? O vereador que diz que não tem racismo no Brasil, e Mamãe Eu Falei, né? Eles eram lideranças, tem mais uma imagem aí para a gente, eles eram chefes da campanha, escola, aquela campanha, essa aí, ó, escola não é lugar de partido, só do partido deles, né? Que é a proposta de expulsar a esquerda da escola, né? Para levar para a escola a direita. Bom, ele agora, né, depois de todo esse apoio, que aí tem a ver com aquela outra imagem, né, do Kim Kataguiri participando lá da entrega do pedido de impeachment do Bolsonaro, né, um ato que nós se recusamos a participar, que nós falamos que com fascista a gente não assina nada junto, né, que era necessária a unidade da esquerda, né, mas não se juntar com esse tipo de porco, né. Tem um ditado popular da minha mãe e do meu pai que diz que quem se junta com porco no chiqueiro mora e no coxo come, né? Pois bem, esse apoiador aí da candidatura do Moro, né? Que hoje andou declarando aí que, quem sabe, pode até voltar a ser candidato. Começaram a ventilar de novo, né? Bom, pois bem, o Kim Kataguiri, depois de ser prestigiado pela esquerda, né, por gente do PSOL, do PCdoB, que defenderam a presença desses croques nos atos do Fora Bolsonaro, antes deles acabarem com os atos, né? Agora vai ser presidente da Comissão de Educação. Vai na Câmara dos Deputados atuar contra o ensino público, a favor da escola sem partido, etc, 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 né? Depois de receber aí o beneplácito, o apoio, né? O tapinha nas costas, né? Dos seus amigos da esquerda. É por isso que a gente sabe, né? Finalmente, o pedido deles, a assinatura deles no pedido de impeachment do Bolsonaro adiantou para serviu para quê mesmo? Serviu para nada, né? Serviu absolutamente para nada.
serviu para desmobilizar a esquerda que estava nas ruas pelo Fora Bolsonaro. Mas, se não serviu para nada do ponto de vista dos trabalhadores, serviu para ele se prestigiar, se cacifar, né, e agora ser presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Em frente porque agora vamos falar de uma coisa, de uma decisão que demorou um pouquinho, né? Demorou assim Vocês lembram que quando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, estava preso, teve gente que alimentou ilusão, né, numa decisão da ONU, da Comissão de Direitos da ONU. Teve até uma declaração, e o pessoal ficou como se isso adiantasse alguma coisa. Mas, né, finalmente, né, a ONU Barrichello, a Comissão de Direitos Humanos Barrichello, o Barrichello é aquele cara que sempre chegava depois, né, vocês lembram, nas corridas. Né? Dizem, o pessoal até brinca que o Barrichello está na campanha fora Collor, né, porque ele ainda não chegou na campanha fora Bolsonaro, porque ele é um cara um pouco lento. Bom, a Comissão ONU Barrichello agora resolveu se pronunciar dizendo que o ex-presidente Lula ele foi mesmo preso político. Olha que decisão. E tem gente comemorando como se aí fosse a 8ª maravilha do mundo. Com você, Caio. Exatamente. A ONU, né, com um atraso aí de 6 anos, ela decidiu que os processos contra o ex-presidente Lula, ele considerou parcial, né, os processos contra o ex-presidente Lula. Isso desde 2016, que a defesa do Lula entrou com pedidos, né, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, né, isso em virtude da detenção do Lula, né, em 2016, quando ele foi levado para o aeroporto de Congonhas, né, que foi uma medida que foi considerada agora, 6 anos depois, arbitrária, né, a parcialidade no processo, né, e no julgamento, inclusive depois também a prisão do Lula em 2018, né, e a sua impossibilidade de candidatura, né, em 2018, decorrente da sua prisão. Então, a ONU considerou, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, considerou que os processos foram parciais, né, e que o Moro é parcial. Bom, destacar só, logicamente, que esse Comitê de Direitos Humanos da ONU, na qual o Brasil tem acordos, né, segue determinadas acordos internacionais, o Brasil segue, mas esse comitê ele não tem poder de imposição nenhuma, evidentemente, né? É só mais uma questão de propaganda, né? Vamos chamar assim, possível, mas mostrando aí o caráter parcial, mais uma vez, da política da Lava Jato. E também, aí tem a questão, né? O Lula foi preso e ele foi impossibilitado ilegalmente, segundo a própria ONU agora, né? Mas ele foi impossibilitado pelo STF, né? Foi o STF que decidiu que ele não poderia ser candidato. Aí a ONU vai se manifestar sobre o STF ser ilegal no Brasil também? Aí fica a questão, né? E eu pergunto, se a ONU se manifestar que o STF agiu ilegalmente, será que o STF vai mandar prender a ONU? Porque o STF, o pessoal, eles se consideram, né, verdadeiros deuses do Olimpo, né? Não pode falar mal dele, não pode criticar o STF, é crime, né? É da cadeia, né? É o poder supremo, né? Tem gente que fala que eles conversam diretamente com Deus, se Deus existe, né? Outros já acham que eles mesmos são o próprio Deus, né? Tamanha é a empáfia, né? O poder imperial, um poder acima, sem controle de ninguém, né? Sem controle popular, um poder antidemocrático, né? Um poder golpista, um dos pilares do golpe de Estado, e que, obviamente, está certo o Caio quando afirma que toda essa farsa, todo esse processo foi referendado por gente, né, que agora tem gente da esquerda querendo defender o STF, né, querendo defender aí os golpistas que mantiveram Lula 580 dias presos. Bom, mas vamos lá.
Vamos lá, que daqui a pouquinho tem boletim direto da Rússia, né? Chama o pessoal para assistir aí, daqui a pouquinho você vai ver as últimas notícias direto da Rússia no dia de hoje com o companheiro Eduardo Vasco, mas antes nós vamos destacar aqui a confirmação, né, a divulgação feita hoje pela Central Única dos Trabalhadores, né, que Lula vai estar presente no ato a ser realizado no dia 1º de maio, né, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, que aqui em São Paulo acontece na Praça Charles Miller, no Pacaembu, né, no velho Pacaembu, no estádio municipal do Pacaembu, a partir das 10 horas. O Lula, ao contrário, né, de gente que finge que é da esquerda, mas é da direita, né, como Ciro Gomes, que não vai no ato, que não... ainda bem, né, melhor para ele, né, recusou o convite. O Lula confirmou presença. Bom, e aí eu queria destacar que é outro 1º de maio, né, ganha uma importância grande, principalmente porque também no dia 1º a direita, bolsonarismo, está chamando manifestações em São Paulo, inclusive na Avenida Paulista, né, numa afronta ao dia de luta da classe trabalhadora, e é hora de ir para cima, né, é hora de colocar o bloco da esquerda, já passou da hora, está atrasado, né, mas antes tarde do que nunca. Então vamos para as ruas, né. Eu queria mostrar aí, nós temos um vídeo do presidente da CUT falando do 1º de maio, e depois a gente vai mostrar imagens, tem material nosso de campanha aí, cartaz, material, né, e falar um pouco mais da importância especial desse 1º de maio. Então, vamos lá, produção. Primeiro vídeo do companheiro Sérgio Nobre. Companheiros e companheiras, no próximo domingo é 1º de maio. 1º de maio é um dia em que a classe trabalhadora se reúne em todos os países do mundo para rememorar as lutas do passado e planejar as lutas do futuro. Aqui no Brasil, infelizmente, a situação é muito grave. Mais de 1/3 da nossa população está desempregada ou no desalento. Infelizmente, a fome e a miséria voltam a atingir milhões e milhões de brasileiros. Em todas as capitais, a gente vê famílias inteiras, homens, mulheres e crianças que estão dormindo nas calçadas e passando fome. O momento é muito grave e nesse 1º de maio nós temos que fazer um grande ato para que o país mude de rumo. Aqui em São Paulo, o ato será a partir das 10 horas da manhã, em frente ao estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller. Nós queremos juntar milhares e milhares de trabalhadores e fazer um grande ato e mostrar para o Brasil e para o mundo que a classe trabalhadora quer um Brasil com outro rumo, um Brasil com emprego, com desenvolvimento, com salário. E o 1º de maio é dia de luta, mas também de cultura. Nesse 1º de maio, nós vamos ter o show da Daniela Mercury, nós vamos ter também o show da Alessi Brandão, do Dexter. Então é importante que você venha e traga a sua família. Vamos realizar um grande 1º de maio, nesse domingo, a partir das 10 horas, em frente ao Pacaembu, na Praça Charles Miller. Venha e vamos se encontrar lá. Aí, faltou... O presidente da CUT esqueceu do mais importante, né? Porque... nesse momento aqui, primeiro é preciso ter reivindicações concretas, né? Nós temos que fazer um 1º de maio defendendo a reposição das perdas salariais, 50% de aumento emergencial, né? A redução da jornada de trabalho para gerar mais emprego, e tem uma reivindicação central que une todos os trabalhadores, que deveria unir toda a esquerda, que é a reivindicação de Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Essa proposta, companheiro, tem a ver que nós achamos que o movimento dos trabalhadores tem que se posicionar por uma política própria diante da crise. Independentemente do que pensa o Lula, do que pensam aqueles que articulam aí frentes, né, com verdadeiros cavalos de Troia, como é o Alckmin, né, inimigo dos trabalhadores, aí, como também é o caso do Paulinho da Força, né, de toda essa gentalha, né, a candidatura do Lula desperta, né, uma expectativa, um potencial de mobilização muito grande dos trabalhadores. Por isso, né, ela é uma alavanca, né, para a mobilização, é uma questão importante. Eu vi alguém comentando
né, lutar com desconfiança. Tudo bem, tenhamos a desconfiança, mas que isso não nos impeça de lutar, né? Porque senão é a política da esquerda, porque desconfia, não faz nada, fica em casa assistindo pela televisão, né? Fica em casa ouvindo os comentários na internet. Não, o PCO, né, a Causa Operária TV, convida você. Vamos sair às ruas. Estão vindo caravanas aí de várias regiões do país, né? Tá aí, vai ter atos em outros locais. Se você não pode vir para São Paulo, participe aí, como no caso dos companheiros do Rio de Janeiro, que é no aterro do Flamengo, o ato que acontece. Vai ter ato em Brasília, lá em Salvador, no país inteiro, né? Mas nós queremos destacar aqui a importância, se você está em São Paulo, está nas proximidades, pode vir para cá, né? Muitos comitês de luta do país inteiro estão organizando caravanas para vir para o ato, né, diante da presença do Lula. Então vamos estar aqui, né, vamos mobilizar, vamos levar milhares de pessoas, vamos pintar o ato de 1º de maio em todo o país de vermelho, que é a cor dos trabalhadores, que é a cor da luta da classe operária, né? E vamos levar bandeiras em defesa do Lula, como candidato a presidente dos trabalhadores, que unifica, né, a classe trabalhadora, em defesa das reivindicações populares, né, na luta contra as privatizações. E eu queria chamar a atenção, né, para o caráter internacional. Nós temos que levantar as bandeiras de defesa da Rússia na luta contra o imperialismo, né? Essa, com certeza, é um tema fundamental desse 1º de maio, né, que é um dia de luta internacional, né, da classe trabalhadora. Então, com certeza, nós temos que estar junto com os nossos irmãos da Rússia, né, na luta contra o imperialismo, nossos irmãos da América Latina, de Cuba, da Venezuela, né? É o dia de unidade internacional da classe trabalhadora. Caio, eu vou devolver a bola para você para fechar aí esse ponto, porque hoje tem uma matéria muito interessante no Diário Causa Operária falando do apoio incondicional, né, nosso ao Lula. Eu queria que você reforçasse, explicasse mais uma vez por que é incondicional, por que o nosso apoio ao Lula é um apoio incondicional. Justamente, falar que, inclusive, chamar os companheiros aqui a acessar o Diário Causa Operária para ver a coluna de hoje, inclusive a coluna do próprio companheiro aqui, Antônio Carlos, que está tratando desse problema em profundidade, né, da questão do apoio incondicional à política, à candidatura, né, do Lula, com as próprias reivindicações. Bom, setores da esquerda aí, vários deles, da esquerda pequena burguesa, etc., eles procuram confundir o panorama. A gente viu, por exemplo, o PSTU, que é um partido confuso, para dizer o mínimo, né, para não dizer que eles outras coisas. Mas, por exemplo, a pessoa que vai sair candidata a presidente pelo PSTU, ela afirmou aí que Lula, Bolsonaro é tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, todo golpe de Estado foi dado para retirar o Lula, né, para derrubar o PT do poder, mas no final é tudo para nada, porque o Lula e o Bolsonaro, no fundamental, são a mesma coisa. É uma posição totalmente absurda, né? E outros setores da esquerda têm a mesma posição, de maneira mais ou menos acanhada, né, diante das circunstâncias. A posição do PCO é a posição de apoio incondicional. Quer dizer, o que significa incondicional aqui? Significa que nós não estamos impondo condições nenhuma para o Lula, para apoiar a candidatura Lula. Nós não estamos colocando condições nem programáticas, como supostamente, né, o PSOL diz que coloca, né, quando na verdade eles estão procurando outras coisas, né, são acordos eleitorais, não é condição programática nada. E a gente não coloca nenhum tipo dessas condições para apoiar a candidatura, porque a gente considera, como a gente já falou aqui, que a candidatura Lula é um meio importante, fundamental e, nesse momento aqui, principal e quase que o único meio para mobilizar a população contra o golpe, contra a direita golpista, né? E para abrir caminho para um governo de trabalhadores. Então, por isso que a gente apoia de maneira incondicional. Nós não colocamos nenhuma condição, nós não vamos participar de governo do Lula, nem nada, e não vamos participar de... Nós temos o nosso próprio programa, mas a candidatura Lula é o meio, nesse momento aqui, único e principal,
para lutar contra a direita golpista. E por isso que é incondicional. Então, eu vou chamar os companheiros novamente a acompanharem para ver em profundidade, né, esse debate, essa discussão, lá no Diário Causa Operária, na coluna do companheiro Antônio Carlos Silva, apoio incondicional à candidatura Lula para derrotar Bolsonaro. Então, vocês podem acessar lá no Diário Causa Operária, causaoperária.org, e acompanhar aí, se informar, né, e saber a posição do PCO, por que o PCO apoia incondicionalmente a candidatura Lula. Ok. Antes da gente seguir na nossa pauta, queria fazer um comentário, enquanto eu ouvia atentamente aqui o Caio, eu estava vendo uma nota na televisão sobre a crise da Covid na China, né? Então dizia o seguinte, um anúncio, a imprensa noticiando o seguinte, que a China vai testar, presta atenção, vai testar 20 milhões de pessoas 3 vezes na semana, cada pessoa. Manja, 20 milhões de pessoas 3 vezes por semana. Manja qual é a diferença de você entrar num combate real, né, à pandemia, e você fazer firula, né, ficar só no negócio do fique em casa, como fazia aqui certos setores da direita e até da esquerda, né? Isso aí tem um lockdown nesse momento, e um lockdown porque houve aí, no país inteiro, de mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, 60 mortes. 60 mortes aqui no Brasil, o pessoal, quando faz festa com 60 mortes, o pessoal está comemorando, né, que tem só 100, só 200 mortes. Na China, que é um país 6, 7 vezes maior a população, o pessoal está fazendo testes, 20 milhões de pessoas 3 vezes por semana, né? O que mostra que é um problema de vontade política, né? Que não existe, a gente não viu aí em nenhum país imperialista, em nenhum país dominado pela direita, esse tipo de iniciativa. Bom, mas o tema da nossa pauta, nós não chegamos ainda na pauta internacional, já estamos quase chegando, daqui a pouquinho o boletim da Rússia. Eu trouxe para vocês aí da série Os que se apoiam em Lula, né? Isso aqui dá uma série, né? Porque o pessoal tem gente como nós, né? Como militantes da esquerda, que apoiam o Lula, né? Querem Lula presidente, né? E tem aqueles que se apoiam o Lula, né? Confundem até, eles acham que o Lula é uma bengala, né? É um pessoal que está totalmente decaído aí, precisa de bengala, e o Lula... Bom, da série, então, os que se apoiam o Lula, os carreiristas da rede vão anunciar amanhã o apoio à candidatura do Lula. Me chamou até a atenção porque alguns setores anunciaram, né, a rede anunciará apoio à candidatura do Lula. Eu vi aí mais de um site da chamada esquerda, Vermelho, os companheiros do 247, mas quando você vai ler a matéria, né, você vê que não é bem assim, tá certo? E que o que vai acontecer é que pessoas, políticos, carreiristas, né, gente que apoiou o golpe, como está aí o deputado senador Randolfo Rodrigues, né, defensor ardoroso da Lava Jato, né, de toda essa operação de perseguição política à esquerda, né? Pois bem, ele e outros políticos do Rede Sustentabilidade, da Marina Silva, né, que falou que nem amarrada vota no Lula, né, ela, a Luiz Helena, mas tem gente, né, entre os líderes, chamados líderes, ou caciques, ou sei lá o que a terminologia adotada no Rede, vão amanhã anunciar aí o apoio à candidatura do Lula lá em Brasília, né? Obviamente que isso aí se trata de uma política de procurar, como é que é? Se cacifar, né? Procurar usufruir, pegar uma casquinha, né? Como o pessoal fala, né? Tirar uma casquinha do prestígio do Lula, o pessoal que está mais por baixo do que bunda de cobra, né? Está tentando aí se promover, cavalgar aí no prestígio do Lula, né? Na hora H, se a direita, como eles fizeram no passado, o que aconteceu no passado? Quando a direita veio para cima do Lula, para cima do PT, ninguém defendeu coisa nenhuma, né? Agora, o Lula lidera as pesquisas
Isso aí potencializa candidaturas em muitos lugares, muitos interesses eleitorais em jogo, né? Tem gente, pelo menos nesse primeiro momento, vamos ver até quando vai durar isso, né? Porque nesse pessoal você pode confiar tanto como em nota de R$3, né? É um pessoal que merece a maior credibilidade como nota de R$3 ou de R$300 também, né? Tem um valor imenso, porque na hora que a coisa fica feia, que a direita ataca, o pessoal treme, né? E passa para o outro lado, né? Então, nós vamos ter aí muito cavalo de Troia, né? Muita gente aí lutando pelos seus próprios interesses, como é o caso do picolé de chuchu, né? Como é o caso de outros políticos que estão procurando sair do túmulo, né? Sair aí da falta de prestígio e se apoiar, de fato, no ex-presidente Lula. Bom, a última nacional de hoje, rapidinho, eu vou passar para o Caio, para ele falar da decisão da Câmara dos Deputados sobre o auxílio emergencial. Vai lá. Exatamente. Rapidamente, a Câmara dos Deputados, né, aprovou no dia de hoje a elevação do Auxílio Brasil, né, o programa do governo Bolsonaro, que extinguiu aí, reduziu, né, o Bolsa Família. O programa do Bolsonaro previa um valor miserável, né, de R$217, na qual o governo pretendia complementar para chegar a 400 em média até o fim do ano, e a Câmara aprovou esses 400 como mínimo, né, que também é um outro valor miserável, né, evidentemente, mas como mínimo até os próximos anos, também não é nem permanentemente, até os próximos anos, né, para ser revogado. Então, em vez de ser 217 como base e mais um complemento para chegar a 400 como valor médio, a Câmara aprovou os 400 contra a proposta da esquerda, que era de 600, que também é um valor miserável, né? Mas está aí, essa é a posição da Câmara, né? Que vai passar ainda, não está aprovado, vai passar pelo Senado o aumento do Auxílio Brasil, que é um programa que, na verdade, é uma enganação, né? Que ele substitui o Bolsa Família, retira um monte de gente que recebia o benefício, restringe, né? E coloca um benefício extremamente baixo, que não atende absolutamente à demanda da população. Ok. Antes da gente entrar na nossa pauta internacional, agradecer aqui o superchat do companheiro Fábio Silva, né, contribuindo lá do exterior. Muito obrigado a você. Você de qualquer lugar do mundo que está nos assistindo aí, você pode mandar a sua contribuição, né, ajudar a fortalecer aqui com a sua contribuição a Causa Operária TV. Mande aí, né, o seu superchat, faça como o Fábio, como já fizeram aqui, Revolução Popular do Brasil, a Solange Pereira, né, e muito obrigado a vocês que contribuíram, né, e você pode tornar-se membro do nosso canal e, sendo membro ou não, mandar a sua contribuição instantânea, né? Nós precisamos muito desse seu apoio aí para levar adiante essa empreitada super importante que é a Causa Operária TV. Pois bem, chegou a hora esperada por muitos. Vem aí o boletim direto da Rússia com o companheiro Eduardo Vasco. Manda ver, produção. O Ministério da Defesa russo anunciou que mais de 40 toneladas de ajuda humanitária foram entregues na cidade de Kherson, na Ucrânia, após a liberação por parte das forças russas e das milícias populares de Donetsk. Alimentos, comidas para bebês e crianças e bens essenciais foram entregues pelas forças russas. Escolta e segurança sobre o trajeto também foi assegurado pelos militares do Ministério da Defesa russo. E ainda de acordo com o Ministério, até hoje, dia 27, mais de 120 nazistas foram eliminados e 35 veículos blindados foram destruídos no dia de hoje, dia 27. Nazistas ucranianos invadiram um asilo na cidade de Liman, na República Popular de Donetsk, e fizeram os funcionários do asilo e também os idosos
de reféns. Eles estão impondo armamentos pesados dentro do asilo e utilizando aquelas pessoas como escudo humano. O presidente russo Vladimir Putin se reuniu ontem com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, no Kremlin. Na reunião, Vladimir Putin reafirmou que a Rússia está realizando a operação militar especial no Donbás, de acordo com a Carta das Nações Unidas. Ele também disse que a Rússia foi forçada a iniciar essa operação e a reconhecer a independência das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk por causa do genocídio que estava sendo imposto ao povo do Donbás pelas forças nazistas ucranianas. Destacou também que os acordos de Minsk na Bielorrússia foram uma tentativa de estabelecer a paz, mas o Donetsk, o Donbás, ele permaneceu sob bloqueio e pressão militar da Ucrânia. O presidente russo ainda fez votos de que o conflito seja resolvido pelas vias diplomáticas e criticou o imperialismo por querer manter direitos exclusivos sobre a política mundial. O número de refugiados de Donetsk e de Lugansk e também da Ucrânia que chegaram em território russo já ultrapassou mais de 1 milhão de pessoas, segundo representantes dos serviços de emergência ouvidos pela agência de notícias RIA Novosti. Esses refugiados fogem para a Rússia desde 2014, quando houve o golpe de Estado de tipo fascista que impôs um regime de extrema-direita na Ucrânia e que iniciou uma guerra genocida contra o Donbás, que já dura mais de 8 anos. O presidente da Transnistria, Vadim Krasnozelski, ele exigiu que a Ucrânia investigue a penetração de grupos de combate ucranianos a fim de realizar atentados na região da Transnistria, que é um território que fica entre a Moldávia e a Ucrânia, e anunciou a sua independência logo após a queda da União Soviética no começo dos anos 90. O presidente da República que se declarou independente, ele pediu para o governo da Moldávia não sucumbir às provocações e não permitir o envolvimento do seu país em uma confrontação contra a Transnistria. Na segunda-feira, cidadãos que vieram da Ucrânia para a Transnistria, a partir da Ucrânia, a partir da fronteira da Ucrânia com a Transnistria, realizaram 3 ataques contra instalações administrativas e militares da região da Transnistria, e que é um território separatista da Moldávia pró-russo. Segundo apurou a agência de notícias RIA Novosti, o governo ucraniano quer envolver a região na guerra contra a Rússia. A situação se agrava nesse território que se declarou independente e foi cancelada a parada militar do 9 de maio, que também é comemorada na Transnistria, com vários símbolos soviéticos por todo o país, na política do país, portanto também comemora a parada do 9 de maio, mas ela foi suspensa justamente por questões de segurança. E as aulas também voltaram a se tornar EAD até o fim do período letivo. Além disso, a segurança em toda a cidade foi reforçada. Lembrando que o território separatista apoia a Rússia no conflito na Ucrânia e também tem tropas russas estacionadas no território desde os anos 90, além de ser o local na Europa com o maior número de munições, a região da Transnistria. Por último, será realizado no próximo sábado o 7º Congresso Internacional Antifascista aqui em Rostov-do-Don. O PCO foi convidado para representar o Brasil e a América Latina nesse congresso, que é organizado por militantes das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. A Causa Operária TV vai transmitir a gravação desse congresso na semana que vem com legendas em português. Eduardo Vasco, de Rostov-do-Don, para a Causa Operária TV. Vocês viram aí imagens diretamente da Rússia,
o boletim de notícias diário que nós temos aqui com o companheiro Eduardo Vasco. E fiquem ligados, né? Porque, como ele anunciou aí, além da transmissão amanhã do novo boletim, nós vamos ter no sábado a participação dos companheiros representantes do PCO e aqui também representando aí, são emissários aqui da Causa Operária TV, vão estar participando do congresso, de um congresso antifascista, né, com companheiros da região do Donbás e da região lá da Rússia, da fronteira, com a presença do PCO. E nós vamos mostrar aqui imagens desse encontro, importante encontro, reunindo aí militância de esquerda, na véspera do 1º de maio, né, um verdadeiro encontro internacionalista no momento em que se desenvolve aí uma luta. E vocês viram aí o pessoal se preparando para a Parada da Vitória, né, a comemoração no próximo dia 9 a celebração da vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra, e quiçá seja também, né, cada vez mais próxima aí a vitória contra o nazismo, contra o fascismo e o imperialismo na luta na Ucrânia. Bom, já vou chamar aqui para adiantar mais um vídeo e vou pedir para o companheiro Caio comentar, porque é uma declaração do Putin, né, na RT, na TV russa, na emissora russa, dizendo que se alguém intervir na situação na Ucrânia, né, a partir do exterior, que a resposta vai ser relâmpago. Tem um vídeo aí, produção? Pode soltar? Vladimir Putin dice que la operación militar rusa para proteger a la población del Donbass permitió evitar un conflicto a gran escala en el propio territorio de Rusia, según guiones ajenos. Cabe ser conscientes de que nuestros soldados y oficiales evitaron la amenaza real que se había cernido sobre nuestra patria. Con su valentía y determinación, su heroísmo, ellos evitaron un conflicto a gran escala que se desarrollaría en nuestro territorio, pero ya según guiones ajenos. En este sentido, el presidente Putin añade que Occidente utiliza a rusófobos y neonazis como nueva arma geopolítica. También dijo que los adversarios de Moscú simplemente no necesitan un país tan grande como Rusia. Recordó que la nación dispone de armas de las que presumir y que podría usarlas en caso de una amenaza desde el extranjero. Asimismo, el presidente destacó que si alguien busca interferir en la situación de Ucrania desde fuera y supone una amenaza estratégica, los golpes en respuesta serán fulminantes. Vai lá, Caio, com você. Só destacar rapidamente, né, essa questão, o Putin, ele afirmou, né, lá no Conselho Legislativo do Parlamento russo, de que a resposta de se algum país quiser intervir na situação ucraniana, a resposta será rápida, relâmpago, e que eles têm meios, condições, né, para dar essa resposta. E outra coisa, dentre as que ele falou de interessantes, né, foram várias, mas ele falou que um país independente, grande, né, e enorme, como a Rússia, não é bem visto pelo que ele chama de Ocidente, né, que é o imperialismo. E ele falou que foram várias as tentativas na história de dividir esses países. Ele citou vários exemplos históricos de quando o imperialismo, né, que ele fala Ocidente, tentou dividir vários países quer dizer, a Rússia está confrontada com essa situação, né, da tentativa do imperialismo de intervir, assim como outro grande país, como a Rússia, que é o Brasil, né, também não é do desejo do imperialismo ter um país tão grande assim. Bom, mas destacar essas posições aí e a firmeza do Putin na luta aí pela independência do país. Ok. Vamos em frente rapidamente aqui. Queria mostrar uma última nota internacional. Um vídeo circulou hoje aí nas redes, um vídeo importante que mostra uma marca, né, da vitória não só das forças russas, mas das forças das repúblicas populares do Donbás, né, a bandeira de Donetsk tremulando no ponto mais alto de Mariupol. Vamos mostrar a imagem, que ela é bem simbólica, né, produção? Спаса любимый шахтерский Донбасс.
Tá aí, vocês viram a imagem, né? Imagem bastante simbólica, né? Sinalizando aí a vitória definitiva, né? A consolidação da vitória. Bom, 2 temas para a gente encerrar o programa aqui. Vou passar primeiro para o Caio, né? Para comentar um tema importante que nós já abordamos ontem aqui no programa, o assassinato do jovem de 18 anos lá na favela do Jacarezinho, e hoje a reação da família, né, dos advogados da família, diante, inclusive, das declarações da polícia que tentam incriminar, né, o jovem negro fuzilado pela PM. Com você, Caio, e imagens aí da nossa produção. Exatamente. Só rapidamente, o jovem de 18 anos, né, que foi assassinado pela PM do Rio de Janeiro, ele foi enterrado hoje em Inhaúma, zona norte do Rio de Janeiro, e foi feito um protesto, um protesto pacífico, inclusive, pelos familiares e amigos, né, que se colocaram aí perplexos, né, e repudiaram a posição do assassino, do PM, que afirmou que matou ele porque achou que ele iria puxar uma arma, né, quer dizer, um movimento, como ele é um jovem negro da favela, e a favela vive sob uma ocupação, né, de tipo fascista, podemos dizer, ele foi assassinado porque ele teria se movimentado de uma maneira que, segundo o policial, teria o ameaçado, né. Depois, os policiais apresentaram, entre aspas, drogas para justificar o assassinato. Bom, mas tá aí, fica essa questão, né? A família repudiou e mostrou que é uma tentativa de culpabilizar a vítima, né? Um jovem de 18 anos, foi assassinado covardemente, sem nenhum motivo, né? E que agora a polícia, os assassinos, dizem que, na verdade, ele que motivou, né, o assassinato. É isso. Eu queria só, para encerrar esse ponto, destacar a frase do advogado da família do Jonathan, né, se referindo à conduta, à declaração do cabo da PM que se apresentou como responsável pelo disparo. Disse o advogado: esse é o padrão de atuação no Rio. Se for preto, primeiro a gente atira, depois a gente pergunta quem é. Está aí, né, a declaração feita pelo advogado da família do Jonathan. Bom, para encerrar aqui, eu queria 2 breves notas econômicas, né? Primeiro, o IPCA 15, né? O índice que apresenta uma prévia da inflação no mês, né, dos 15 primeiros dias do mês de abril, apontou um índice, um crescimento da inflação dos últimos 30 dias de 1,73. Né? É o maior em 19 anos, né? E isso aí, essa previsão, chega aí, aponta para uma inflação de quase 20% ao ano, né? Mostra aí a tendência. Bom, e um sinal muito claro disso daí é que a gasolina bateu um novo recorde, né? E já tem lugar em São Paulo, veja, não estamos falando agora mais, não é no interior do Acre, lá no final, no interior do Rio Grande do Sul, de Roraima, não. Em São Paulo já tem lugar que a gasolina está custando R$ 8,59. Né? O preço médio do combustível é R$ 7,27 nesse momento, segundo a Agência Nacional do Petróleo, mas aqui mesmo na capital paulista já tem lugar a R$ 8,59, R$ 8,60, né? Um preço totalmente absurdo, que mostra o descontrole da situação, a política de expropriação dos trabalhadores. Deu a nossa hora, agradecendo aí a participação da nossa audiência, né? Muito expressiva e também muito ativa aqui no nosso chat. A gente agradece e se despede, convidando vocês para estar amanhã aqui conosco, né? A gente, mais uma vez, com as notícias do dia, as últimas notícias direto da Rússia, e eu agradeço aí ao Caio pela sua participação. Boa noite, Caio, boa noite a nossa produção no comando aí do Gabriel. Boa noite aos companheiros e até o próximo resumo do dia.